A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios, que é um livro que nos dá instrução, sabedoria, conhecimento para tomarmos boas decisões para a nossa vida em todas as áreas. Agora nós estamos gravando a aula de número 44. Nós estamos gravando Provérbios, capítulo 24. Na aula passada, de número 43, nós gravamos do versículo 1 até o versículo 7. Então hoje nós vamos começar Provérbios 24, versículo 8. Diz assim: Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Então veja que o versículo 8 está nos trazendo uma recomendação. Não fique fazendo o mal o tempo todo para as pessoas à sua volta. Logo vão perceber que sempre que você faz alguma coisa, você faz alguma coisa má, alguma coisa ruim. Logo vão te conhecer, te apelidar de o mestre do mal. Ser conhecido como o mestre do mal é algo que você acha interessante? Se você é cristão e deseja manter o relacionamento com Deus, é algo que você não deve se orgulhar. Porque existem aqueles que andam fora da palavra e que o objetivo de vida deles é serem conhecidos como o mestre do mal. Essas pessoas andam pelo mal, mas você que quer ter a sabedoria e andar com um relacionamento com Deus, evite de fazer o mal para que ninguém diga que você é uma pessoa que pratica o mal. Quando te conhecerem como alguém que pratica o mal, as pessoas boas vão se afastar de você. As pessoas que você vai atrair para o seu círculo de amizades serão pessoas más. Andar com pessoas más é andar com pessoas em quem você nunca pode confiar. Bandidos que andam com bandidos sempre ficam atentos em relação às possíveis traições que podem acontecer. Pessoas que andam com pessoas honestas, justas e que fazem o bem têm paz, porque podem viver em segurança no meio das pessoas com que habitam. Pessoas que se envolvem no seu relacionamento conjugal com pessoas que já andavam em infidelidade e infidelidade, sabem que estão em um relacionamento que nunca podem ter confiança absoluta na outra pessoa. E existem pessoas que entram nesses relacionamentos. Por alguma razão se sentem atraídos por aquela pessoa em especial, então se envolvem com essa pessoa e carregam o tempo todo: será que ele está me traindo? Será que ela está me traindo? Por quê? Porque decidiram se envolver com uma pessoa que vive fazendo o mal. O mal é aquilo que é torto, que é contrário do bem. Então, fuja, porque aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. Preste atenção no que você faz para que as pessoas não digam que você é uma pessoa que pratica sempre o mal. 9. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Então, quando ele fala o pensamento do tolo, quem é o tolo? O tolo é aquele que foge da sabedoria. É aquele que busca tomar as suas decisões sem buscar conhecimento, sem buscar o conselho
de pessoas que são especialistas e que são sábias naquele assunto. Então, o pensamento do tolo é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Sempre que você tem um objetivo, um alvo, e você erra o alvo, você cometeu um pecado. Você não conseguiu atingir o seu objetivo. Então, as pessoas sempre buscam o seu bem. Elas buscam o que é melhor. Mas como o tolo foge de buscar a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o discernimento, a prudência, nós falamos sobre isso na aula 43 e também quando meditamos em Provérbios 9. Então ele não tem condições de tomar as decisões. Então todos os pensamentos do tolo são pensamentos errados, são pensamentos que não são certeiros. O tolo pensa em como construir uma casa e muitas vezes o projeto não sai do jeito que ele esperava, porque ele não faz o que tem que fazer. O tolo escolhe uma pessoa para o seu relacionamento conjugal e depois se decepciona e se frustra. O tolo, no dia a dia, no relacionamento, não faz aquilo que precisa ser feito. Então ele vai errando, porque pecar significa errar. E o pensamento do tolo sempre vai para o lado errado. Então ele acaba fracassando nos seus projetos. E a parte B fala assim: e é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor é o zombador. É aquele que vive tirando sarro, brincando com aquilo que é sério. Leva a vida no lema do deixa a vida me levar. E fica prestando atenção nas pessoas que têm sucesso e resultados e ficam escarnecendo, zombando. Então, para os homens, é abominável o escarnecedor. O que esse provérbio nos ensina? Não seja um zombador, um escarnecedor. Aquela pessoa que fica naquelas rodinhas falando bobagens, zombando e tirando sarro das outras pessoas, que fica sem um trabalho, sem produzir alguma coisa relevante, alguma coisa útil, mas que fica jogando o tempo fora. Porque se você for esse tipo de pessoa, um escarnecedor, você será abominável aos homens. O texto fala, é abominável aos homens o escarnecedor. Em outras palavras, o escarnecedor é alguém que as pessoas não querem por perto, que as pessoas dizem, lá vem o escarnecedor, o que tira sarro de todo mundo, o que gosta de ficar fazendo piada com coisas que são sérias. Vamos saindo daqui de perto porque ele está chegando. Se você escolher ser um escarnecedor, você será uma pessoa que será colocada de lado. Você não será chamado para projetos de excelência. Você será colocado para fora dos caminhos em que você estiver, porque você carrega a vida, levando ela na brincadeira, zombando de tudo, sem fazer o que precisa ser feito, sem buscar sabedoria e conhecimento. Não seja alguém que tenha o pensamento de tolo, porque você vai viver errando em todos os seus projetos. E se você tiver o pensamento de escarnecedor, você vai ser abominável. Os homens vão dizer, não queremos você por perto. E muitas vezes não vão dizer nada a você. Eles simplesmente vão dizer, oi, tudo bem? Eu já estava de saída porque eu tenho outros compromissos. E você vai ficar do lado de fora. E essa palavra serve para que ela seja transmitida, comunicada para um tolo, para um escarnecedor que talvez você conhece e que você pode dizer, olha, não seja tolo porque você vai prejudicar a sua vida. Não seja um escarnecedor porque você será abominável. É claro que se o tolo estiver em um processo em que ele está em crescimento, ele vai ouvir você. Mas se ele é um tolo ou um escarnecedor que quer continuar na tolice e quer continuar sendo escarnecedor, ele vai se irritar com você. Então veja,
se você deve ou não deve falar a respeito disso para a pessoa. Verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse versículo nos diz que no dia em que você está angustiado, você tem que lutar contra essa angústia. Você tem que dizer em voz alta: eu não aceito o fracasso. Eu não aceito ficar aqui deitado nessa cama. Eu vou me levantar e eu vou caminhar. Eu vou me levantar e eu vou fazer uma pequena corrida com trote. E eu vou fazer isso por um período de 10, 15, 20 minutos. E enquanto eu estiver trotando ou caminhando, eu vou dizer para o meu cérebro: eu enxergo, eu posso me levantar, eu posso respirar, eu posso caminhar, eu tenho uma casa, eu tenho a vida e eu tenho Deus. Então eu tenho motivos para agradecer. Quando você está em uma situação de angústia, comece a relacionar tudo o que você tem de bom e comece a agradecer. E quando você faz isso, a gratidão tem um poder de destruir a angústia. E quando você faz isso e reage, você está mostrando que a tua força está sendo ativada. E todas as vezes que você ativa a tua força, você governa sobre a angústia, sobre a depressão. A ansiedade é uma preocupação com coisas do futuro que ainda não aconteceram. A ansiedade acontece quando você pensa: o que eu vou comer amanhã? Como que eu vou entrar na empresa amanhã? Será que eu vou mudar de carreira amanhã? Você está adiantando coisas que devem ser pensadas amanhã, mas você está carregando para agora. Se você quer pensar em algo futuro para agora, pense: daqui a 5 anos eu quero ter esse curso. Então eu preciso hoje estudar esse conteúdo para que daqui a 2 meses eu faça essa prova. Então hoje eu vou me concentrar em estudar esse conteúdo. E amanhã eu vou estudar esse outro até que daqui a 2 meses eu vou estar pronto para fazer a prova e ser aprovado. Pense no futuro, mas pense dividindo as tarefas que precisam ser executadas durante o percurso. E que em cada dia você pense apenas na tarefa que precisa ser feita naquele dia. Quando você divide uma barreira, um obstáculo, um desafio que é grande, em várias etapas, e você faz as etapas todos os dias, com constância, todos os dias eu vou fazer um pouco, com a fé de que eu já consegui o que eu quero, você vence a angústia. Não te mostres frouxo no dia da angústia. Mostre que você é inteligente. Na hora que a angústia se abater, você fala: eu posso realizar qualquer projeto. É só eu dividir por partes pequenas e é só eu fazer cada parte, cada dia, que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, somando tudo que eu fiz dia após dia, eu vou conseguir derrubar essa muralha e derrotar esse obstáculo. Então nunca te mostres frouxo no dia da angústia. Mostre força, mostre inteligência, mostre sabedoria, mostre que você tem estratégia para encontrar a forma de resolver os problemas que você tem que enfrentar. Acredite, a sua força é grande. É só você somar a força de vários dias. Somando força e força e força todos os dias, você vai muito longe. Você pode ir a pé, percorrendo 1000 quilômetros,
Durma durante a noite e todos os dias acorde e faça sua caminhada. Depois de vários dias, você vai ver que você chegou até uma outra cidade 1.000 quilômetros de distância. Você vai olhar para trás e vai dizer: eu andei 1.000 quilômetros. Não existe nada que você não possa vencer. Verso 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. O versículo 11 traz um conselho para aquele que pode fazer o bem para alguém. Se você pode livrar aquela pessoa que está destinada para a morte, então faça isso. Você vê que uma pessoa está pensando em praticar suicídio. Você pode trazer palavras de ânimo para essa pessoa. Você pode dizer para essa pessoa do valor que ela tem para Deus. Você pode ajudar uma pessoa que está viciada em drogas a sair dessa condição, colocando ela em uma casa de recuperação. Você tem recurso para isso. Você pode, sabe como ajudar essa pessoa? Então livre quem está destinado para a morte e salva os que são levados para a matança. A matança está aí todos os dias. Pessoas que ficam jogando videogames com jogos que trazem temas de violência e agressão, que carregam as pessoas para um mundo ilusório. Se você pode salvar essas pessoas que estão sendo carregadas para a matança, faça a sua parte. O versículo 11 traz uma recomendação. A palavra que você carrega tem que ser pregada. A capacidade que você tem de salvar uma pessoa precisa ser colocada em ação. Você precisa realizar o bem que está na mão, que está na sua mão, para que você faça. Faça o bem. Você vai ajudar muitas pessoas e essa ajuda que você dará para muitas pessoas voltará para você e para as pessoas que estão da sua família e do seu círculo de amigos, porque o próprio Deus, vendo que você está carregando os talentos que Ele te deu para livrar as pessoas que caminham para a morte, no dia da situação difícil na sua vida, o próprio Deus vai livrar o seu amigo, o seu familiar e até você mesmo de cair em uma ruína pelo bem que você fez. Quando você faz o bem volta para você. Verso 12. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? Aqui é uma pergunta. Ele está fazendo, aqui esse versículo 12 está dizendo assim: se você disser, eu não sabia, aquele que pondera os corações, quem que pondera os corações? É Deus. Ponderar significa medir, avaliar com pesos. Aquele que pondera, que consegue medir os corações, não vai levar em consideração, não o considerará, quer dizer, ele não vai levar em consideração se você realmente sabia ou não sabia? É claro que Deus, que consegue medir o nosso coração, sabe se você está mentindo. Quando você fala assim, eu não sabia. Você faz algo errado e você fala assim, eu não sabia que era errado. A pergunta do versículo 12 aqui é, você acha que aquele que pondera os corações, que consegue medir exatamente o que vai no coração do homem, não vai saber que você na realidade sabia e fez porque você quis? Em outras palavras, o versículo 12
está dizendo que, com certeza, tudo aquilo que você faz, você vai pagar a consequência. Você pode até enganar o seu pai, a sua mãe, os seus amigos. Você pode enganar o seu cônjuge. Eu não sabia que aquela mulher ia me dar uma cantada e eu acabei caindo no adultério. Me desculpa, foi uma falha, mas é que eu não estava prevenido, eu não percebi. É a mulher que diz para o marido: mas ele veio sendo meu amigo e de repente quando eu vi eu acabei caindo. Você realmente não sabia? Você realmente não percebeu que a pessoa estava te cercando? Ah, a pessoa me enganou no contrato. Você realmente assinou o contrato e não sabia o que você estava fazendo? Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? É uma pergunta dizendo assim, Deus com certeza vai considerar. Continuando o versículo 12, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Veja, ele está falando de Deus. Aquele que cuida das almas de todas as pessoas, ele não vai saber o que passou na sua mente? A nossa alma, nós temos o espírito, a alma e o nosso corpo. O nosso espírito é o fôlego de vida. Quando nós morremos, ele volta para Deus. O espírito é o sopro da vida, que faz a nossa alma ser vivente. A nossa alma corresponde à nossa mente, aos nossos pensamentos. É onde nós temos o livre-arbítrio, onde nós decidimos o que vamos fazer. É onde nós desejamos, onde estão as nossas emoções, na alma. E o nosso corpo obedece o que a nossa alma dirige ele para fazer. E aqui o versículo pergunta: aquele que atenta para a tua alma, ou seja, Deus, que analisa as nossas almas, o que nós pensamos, o que desejamos, ele não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Então veja, são 3 perguntas. Ele está dizendo aqui, se você disser que você não sabia, eu não sabia. A primeira pergunta, você acha que aquele que pondera o coração não vai considerar isso? Segundo, aquele que consegue medir a alma de todos, que atenta, presta atenção na alma dos homens, não sabe de certo o que você realmente pensava e desejava e sabia? Ele, por acaso, não vai pagar a você conforme a sua obra? É claro que ele vai pagar. O versículo 12 nos traz a recomendação por meio de 3 perguntas, de que Deus com certeza sabe o que você sabe. Quando você faz alguma coisa, você pode enganar as pessoas, dizendo que você não sabia, mas você não consegue enganar a Deus. Deus, ele sempre vai retribuir a você aquilo que você faz. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque, ou seja, Deus não se deixa zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você é livre para semear o que você quiser, mas você é escravo da sua colheita, porque o próprio Deus que coloca na balança todos os dias os homens, sabe exatamente o que eles sabiam e o que não sabiam. E ele não tem o culpado por inocente. Lá no livro do profeta Naum está escrito que ele não tem o culpado por inocente. Você nunca vai ser inocentado se você disser que você não sabia quando na realidade você sabia. Quando você vê uma pessoa pagando consequências por atos errados, não tenha aquela dó. Não tenha dó. Saiba que Deus, ele sabe exatamente o que a pessoa fez e exatamente o que a pessoa sabia. Verso 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Esse versículo 13 está dizendo para que você desfrute da vida. Comer mel, o mel é doce. O mel simboliza aqui aquilo que é agradável. Então o versículo 13 fala: tudo o que você pode desfrutar dessa vida, que é para o seu bem, desfrute.
O relacionamento com seu pai, com a sua mãe, o relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seu cônjuge. O tempo que você está ali no seu trabalho, faça o trabalho com alegria. Se você já não está contente de desempenhando esse trabalho, então seu trabalho já não está sendo mel para você. Então é hora de você começar a pesquisar na internet, procurar outros lugares onde você possa trabalhar, onde você possa ganhar mais, onde você possa trabalhar com alguma coisa que você gosta de fazer. A vida não foi feita para ser amarga. A vida não foi feita para você ficar comendo fel. Deus ama todas as pessoas e Ele deseja que você coma o mel. Então Ele fala, come mel, meu filho, porque é bom. E o favo de mel que é doce ao teu paladar. Vá atrás daquilo que é bom para você. Não fique parado reclamando da vida, dizendo que vida ruim, que tempo ruim. Mude de cidade, tenha coragem. Mude de cidade para um lugar que tenha o clima que você gosta mais. Aqui é muito quente. Mude para uma cidade que seja mais fria. Come mel. Vai atrás do seu sonho, vai atrás do seu projeto, vai atrás daquilo que é bom para você. Não reclame da vida dizendo é mal, é mal. Vá atrás do que é bom para você. Verso 14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Veja que o versículo 14 fala assim: o conhecimento, tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. O versículo 14 está dizendo assim: o conhecimento da sabedoria para você, para a tua alma, vai ser da seguinte maneira: se você encontrar ela, se você achar a sabedoria, haverá para ti galardão, ou seja, você vai ter uma recompensa. E não será cortada a tua expectação, ou seja, todos nós temos expectativas da vida. Nós criamos os projetos e temos expectativa de que esses projetos vão se realizar. Então o versículo 14 está trazendo uma explicação para nós, dizendo que assim, o tal aqui é a mesma coisa que assim. Assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Ou seja, assim será o conhecimento da sabedoria para você. Saber o que é a sabedoria vai ser o seguinte: se você encontrar ela, a sabedoria, se a achares, você vai receber uma recompensa, haverá para ti galardão. E a tua expectação não será cortada, ou seja, e os seus projetos se realizarão. Em outras palavras, o versículo 14 está dizendo assim: se você encontrar a sabedoria, você vai ser recompensado em ter ela, porque o seu projeto vai ser realizado. A sua expectativa vai ser satisfeita. Você vai conseguir o resultado que você espera. Em outras palavras, busque a sabedoria porque a sabedoria vale a pena. Ela vai te trazer uma recompensa. Na verdade, a sabedoria traz muitas recompensas. Todas as vitórias que você recebe na sua vida quando você usa a sabedoria mostram que vale muito a pena você correr atrás e lutar por sabedoria. Verso 15. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então os versículos 15 e 16 nos ensinam a não espiar a vida daquele que faz a coisa certa. Se você faz isso, o versículo 15 chama você de ímpio. O ímpio é aquele que fica prestando atenção na vida de quem está indo bem. Você não tem que prestar atenção e cuidar da vida do outro. Você tem que cuidar em fazer a sua vida ser boa. Você tem que buscar em comer o teu mel, como diz o versículo 13. Correr atrás da sua boa vida. Ficar espiando a vida do próximo, o bem que ele recebe, é só abrir espaço para você ficar com cobiça e depois inveja.
e depois querer matar o seu vizinho, como Abel fez o bem e Caim ficou com raiva dele e acabou matando Abel porque ficou espiando a oferta que o Abel apresentou a Deus e que foi recebida. Então não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Por que o versículo fala nem assoles a sua câmara? Porque quando o ímpio, presta atenção no bem-estar do justo, não demora muito para ele pensar numa forma de riscar o carro novo do vizinho, de quebrar a janela nova do vizinho. Ah, joguei uma pedra ali por acaso atingiu a sua janela. Ou de querer pichar o muro do vizinho por causa da cobiça, da inveja, porque a pessoa fica se ocupando de ver e espiar a vida do outro. Nunca é bom cuidar da vida do outro. Espiar a vida alheia, ficar olhando na internet como que está a vida do João, da Maria, essa é uma atividade que é tola. Você está perdendo o seu tempo. É diferente de você olhar e procurar pesquisar como a pessoa conseguiu aquele resultado. E aí você anotar as formas de você conseguir o que você quer. Mas aí você está usando a pessoa como modelo. Não está usando a pessoa para ficar espiando e para ficar sem fazer nada, que aí você é um ímpio. Aí você vai logo querer assolar a câmara dele. O verso 16 fala, por que não fazer isso? Porque 7 vezes cairá o justo, ou seja, o justo pode até cair. Quantas vezes for, o 7 aqui não significa que é só 7 vezes que ele vai cair. Significa que toda vez que o justo cair, ele vai se levantar. Porque como o justo sempre faz as coisas certas, ele sempre vai encontrar o caminho da bênção de Deus e vai se levantar. Mas os ímpios tropeçarão no mal. O ímpio, quando ele fizer o mal, Deus também vai fazer com que ele pague pelo mal que ele faz ao justo. Agora o versículo 17 e 18 dizem assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não fique feliz com o fracasso do seu inimigo. Deixe isso para Deus. Deus pode olhar e, como diz o texto aqui, tirar a justiça de sobre ele, só porque você começou a desejar o mal para ele. Nunca deseje o mal de ninguém, nem mesmo do seu inimigo. Se o seu inimigo aparece no caminho, fuja dele. Procure encontrar caminhos onde você fique longe dessas pessoas que são tuas inimigas. Procure neutralizar as suas estratégias, mas não chegue ao ponto de desejar o mal do seu inimigo. Se você vê o seu inimigo padecendo, que você não se alegre com isso. Apenas saiba, é Deus fazendo a justiça e ele está pagando aquilo que ele fez, porque Deus é justo. Apenas isso e nada mais que isso. Vou terminar aqui no versículo 18 essa aula porque estamos com 33 minutos. A partir da próxima aula, nós vamos estudar o versículo 19 a seguir. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, divulgue para as pessoas essas aulas para que as pessoas possam conhecer mais o livro de Provérbios e cresçam na sabedoria e no conhecimento de Deus. Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus. Amém.